Que tal um novo aeroporto para João Pessoa? Caminho livre com a nova ponte. Já imaginou a possibilidade de um novo aeroporto do outro lado do rio, localizado a apenas 5 quilômetros da Praia do Bessa e a 4 quilômetros da Praia do Jacaré? Desde que viu iniciada a nova ponte que teremos em João Pessoa, o engenheiro Ricardo, do blog do rg.com.br, viu uma situação que já perdemos em Natal. Um aeroporto pertinho e prático. Foi só abrir o mapa e tudo saltou de uma vez. Aqui coloco a visão dele. O novo aeroporto estaria muito mais próximo do principal fluxo de passageiros, localizado ao lado da zona hoteleira. O turista, um dos principais geradores de fluxo para o aeroporto, terá a sensação de desembarcar do avião diretamente no leito do hotel ou da pousada. Além disso, a área conecta-se naturalmente com os bairros de João Pessoa que mais geram viajantes, custo de deslocamento reduzido e um mínimo desgaste com trânsito. Lembro que aqui me refiro à massa média de viajantes. É claro que haverá casos de pessoas que enfrentarão maiores deslocamentos, mas para a maioria, a distância e o tempo de trânsito serão reduzidos. Esses fatores funcionam como forte estímulo para o aumento do movimento no terminal. Como se sabe, maior fluxo impacta positivamente no fator de rateio aéreo, permitindo uma programação mais eficiente das companhias. Isso reduz os custos operacionais e, em determinado momento, pode levar uma ou mais empresas aéreas a reduzir os preços para ganhar mercado. A nova dinâmica favorece tarifas mais baixas com margens sustentáveis, uma vez que a melhor ocupação dos voos, somada à redução dos custos logísticos entre aeroporto e destino final, se traduz em estímulo adicional às viagens. Ricardo Gurgel, engenheiro civil, viu a necessidade de colocar aqui a sua visão sobre o quão é necessário se pensar de forma concreta em um novo aeroporto. Ele não promete um novo aeroporto. Ele provoca muitos a pensar sobre isso. Ele busca mostrar os itens que identifica como de larga vantagem dessa nova localização em relação à antiga. A viabilidade nasce com a ponte, e isso é um presente. Talvez cause estranhamento para muitos perceber que, do outro lado do Rio Paraíba, praticamente não existem manchas urbanas. De um lado está a imensa João Pessoa, do outro, quase nada. O rio funciona como um verdadeiro limitador. A viabilidade de um novo aeroporto naquela área, tão próxima e com vastos terrenos livres, onde hoje predominam canaviais, só se concretiza por um fator decisivo: a ponte. Até agora, a região não era efetivamente próxima, mas passará a ser com a conclusão da obra já em andamento. A ponte será um marco no rompimento das distâncias para a cidade e toda a região metropolitana. É difícil calcular o quanto aqueles terrenos serão valorizados e disputados para novos empreendimentos. De início, poderão abrigar condomínios de perfil quase rural, mas é provável que, em pouco tempo, a região seja tomada por inúmeros condomínios horizontais de alto padrão. Muitos pequenos proprietários rurais podem, de fato, mudar de vida com essa valorização. No entanto, é fundamental a atenção. Sem acompanhamento e assistência adequados, existe o risco de que parte dessa população seja passada para trás em negociações desiguais. Cabe aos setores sociais do poder público garantir apoio e orientação para que esse processo não se transforme em exclusão, mas sim em crescimento econômico real
ideal também para a população mais humilde, que pode ter a oportunidade de alcançar ganhos significativos com a valorização imobiliária. Existe uma particularidade entre Natal e João Pessoa, que preciso destacar pela vivência. Por muito tempo, Natal teve um aeroporto pequeno, mas sempre movimentado, e a cada ampliação, a demanda rapidamente absorvia a nova capacidade, exigindo novas reformas em pouco tempo. Mesmo parecendo superlotado em alguns momentos, sempre foi elogiado. O aeroporto era bem avaliado justamente por sua localização. Ficava muito próximo da região de maior geração de passageiros da cidade, as praias e bairros de alta demanda aérea, e após sucessivas ampliações já contava com uma capacidade respeitável em seus últimos anos. Os trajetos médios dos polos geradores de passageiros levavam entre 15 minutos e 20 minutos. Além de estar em uma área naturalmente abastecida por fluxo pendular e opções de transporte, para a indústria do turismo, era um custo reduzido levar e buscar hóspedes no aeroporto Augusto Severo, com rotas desobstruídas e práticas. Em 2014, a transição dos aeroportos em plena Copa do Mundo de Futebol. O Augusto Severo deixou de operar e a cidade passou a contar com o aeroporto Aloysio Alves mais distante e de acesso mais complicado. Olha só, a coincidência, tiveram início os problemas em diversos indicadores de fluxo de passageiros e de desempenho econômico ligados ao turismo. É verdade que aqui e ali se observa alguma evolução, mas nada que se compare à curva de crescimento que existia antes da mudança. O que antes era trajeto rápido e barato, tornou-se cansativo, congestionado e caro. O resultado foi imediato: menor disposição dos passageiros em enfrentar o deslocamento, queda na percepção de conforto e, consequentemente, menos voos. Com aeronaves mais vazias, a lógica de mercado encarece as passagens, menos voos, passagens mais caras. Naturalmente, isso para sustentar as rotas. João Pessoa vive hoje uma situação intermediária. O atual aeroporto de João Pessoa está mais longe do que era a rota de Natal até o aeroporto Augusto Severo, mas é hoje mais perto do que a rota Natal até o aeroporto Aloysio Alves. O problema é que não conta com a mesma estrutura de qualidade, ficando atrás dos dois, e isso ocorre justamente em um momento de boom imobiliário e populacional da capital paraibana, enquanto Natal foi sufocada por décadas por um plano diretor que inviabilizava a verticalização, encarecendo terrenos e limitando o potencial imobiliário. João Pessoa aproveitou a brecha. O capital que poderia ter ido para Natal encontrou na capital paraibana um ambiente mais amigável e rentável. Hoje, Jampa não apenas recuperou a diferença, como ultrapassou Natal em população. Antes tinha 100 mil habitantes a menos, agora tem 100 mil a mais que Natal. Essa ascensão só reforça o quanto um novo aeroporto, em melhor local, poderia destravar ainda mais o potencial econômico da cidade. A ironia é que, enquanto a mudança de endereço foi negativa para Natal, em João Pessoa ela poderia ser positiva. João Pessoa conta com a construção de uma nova ponte, um salto de conexão que permitirá um fluxo mais ágil e relativamente desafogado entre a principal zona geradora de passageiros e uma saída expressa da mancha urbana. Essa nova ligação abre a possibilidade de, em pouco tempo, acessar
vias rápidas que conduzem tanto às áreas de expansão quanto à própria rodovia 101. Isso traz duas possibilidades importantes. A primeira é tornar mais prático o trajeto até o atual aeroporto, funcionando como uma espécie de rodoanel. Mesmo sendo mais distante, a via expressa poderia evitar o trânsito interno da cidade, que hoje compromete o percurso. O cuidado nesse caso deve estar em não repetir o exemplo de Natal, onde trechos pouco habitados do acesso ao aeroporto se transformaram em pontos de insegurança. A segunda possibilidade é mais estratégica. A nova ponte poderia preparar o terreno para a realocação do aeroporto, levando-o para uma área mais próxima dessa saída, já fora da mancha urbana. Isso garantiria, ao mesmo tempo, maior proximidade para os passageiros e a construção de um terminal moderno, capaz de atender não apenas a demanda atual, mas também as projeções de crescimento para os próximos anos. A obra abrirá caminho para uma nova região, com potencial de criação de rotas expressas após a ponte. E isso pode ser a chave para transformar a mobilidade local. Um aeroporto exige acesso rápido às áreas de maior geração de passageiros. E no caso da capital paraibana, essa região é o litoral e seus bairros satélites. Se o deslocamento entre aeroporto e zona hoteleira for rápido, seguro e direto, o impacto pode ser decisivo, tanto para turistas quanto para moradores. O visitante que sabe que poderá chegar ao hotel em poucos minutos após o desembarque, certamente encontra aí um encanto a mais. Da mesma forma, os viajantes frequentes sofreriam menos com trajetos mais rápidos e menos congestionados. O aeroporto de João Pessoa não possui a estrutura que a cidade merece. Pelo menos atualmente, o retrato é esse. Mas tudo tem sua dinâmica. O aeroporto Augusto Severo ainda é uma saudade. Recentemente, Natal modernizou seu plano diretor, abrindo caminho para competir em condições mais equilibradas com João Pessoa. Contudo, ainda pairam dúvidas sobre como novas estratégias tributárias no Brasil, taxas e impostos sobre aluguel e transações imobiliárias poderão impactar esse mercado. Caso venham pesadas, a retomada pode ser comprometida. É importante lembrar que o Rio Grande do Norte carrega a fama de insegurança construtiva. Investidores frequentemente relatam dificuldades em aprovar ou executar projetos, que seriam vistos com alegria por outros estados. A sensação, muitas vezes, é de que existe até uma resistência deliberada a empreendimentos de impacto econômico de qualquer nível. Se essa percepção não mudar, mesmo com ajustes urbanísticos, Natal pode continuar em desvantagem diante do dinamismo de João Pessoa. Uma brutal tentação de investir nesse lugar. O Brasil carrega limitações significativas quando se trata de investimentos. De um lado, o Estado mostra restrições orçamentárias e entraves burocráticos. De outro, o setor privado muitas vezes hesita em realizar grandes apostas em razão da insegurança jurídica que pode transformar oportunidades em riscos severos. Quem ousa investir pesado no país corre o risco de ser penalizado por regras instáveis, interpretações variáveis ou tributos inesperados. Apesar disso, há fronteiras imensas a serem exploradas. A nova conexão criada pela ponte em João Pessoa é um exemplo concreto.
Do outro lado, pode emergir um forte polo de valorização imobiliária, impulsionado pela rapidez de acesso à capital. Esse vetor de crescimento pode abrir espaço para iniciativas que vão além da malha doméstica e internacional tradicional. É plausível imaginar investimentos privados em aeródromos locais que sigam modelos de sucesso já consolidados em outras regiões do país. Um exemplo é o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, que revelou a força de um mercado até então pouco explorado, o de jatos executivos de alta renda em aeroportos mais compactos e especializados. Embora exista uma clara diferença entre a escala econômica de São Paulo e a realidade de João Pessoa, nada impede a adoção da mesma filosofia, desde que adequadamente dimensionada. Um aeródromo executivo, aliado a um novo corredor imobiliário viabilizado pela ponte, poderia catapultar João Pessoa a um novo patamar de desenvolvimento econômico, combinando turismo, negócios e investimentos imobiliários em uma mesma estratégia integrada. Não existe, até o momento, nenhum projeto de novo aeroporto. No entanto, é difícil não perceber o imenso potencial que essa ideia teria como motor de desenvolvimento para a economia local vai acabar acontecendo.